telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Seguindo a Cristo, cada dia eu vou, seguindo seus passos, alegre estou, com Cristo a minha alma tem paz e amor, para a glória eu sigo, o meu Salvador, seguindo a Cristo, cada dia eu vou, seguindo seus passos, alegre estou, com Cristo a minha alma tem paz e amor, para a glória eu sigo, o meu Salvador. E logo depois nós vamos ministrar a Sagrada Escritura. Vamos chamar a minha esposa. A Bíblia Sagrada diz para nós orarmos sem cessar. E hoje, mais do que nunca, há necessidade de estarmos em comunhão com Deus. Senhor, por estarmos na presença do Senhor nesta manhã, glória a Deus. Estamos aqui com o nosso coração alegre e feliz, aleluia, porque Jesus está entre nós e, sobretudo, Ele vive em nós, glória ao nome do Senhor. Jesus veio fazer morada no coração dos crentes, glória ao nome do Senhor. Querido telespectador, abra o seu coração para Jesus e convide Jesus a morar no seu coração, glória ao nome do Senhor. Pois está escrito que Ele não mora em templos feitos pelas mãos do homem, mas mora, aleluia, num coração lavado e regenerado pelo poder e autoridade do sangue de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Amém, irmãos. Irmãos, podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus, aleluia, é o maior, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Salvador eterno. Glória ao nome do Senhor. Querido Senhor, aleluia, a quem nós amamos e a quem nós servimos na manhã deste dia, e estamos perante Ti, Senhor, para Te render o nosso louvor e gratidão, a nossa adoração, Senhor, pela salvação gloriosa que Tu nos destes na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque tens vindo a este mundo, meu Senhor, dar a Tua vida em lugar dos miseráveis pecadores, meu Senhor, e assim os reconciliares com o Pai, aleluia, através da Tua morte na cruz do Calvário. Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O nosso coração Te louva, Senhor, a nossa alma Te bendiz, Senhor, aleluia, e estamos felizes por estar na Tua presença e, sobretudo, Senhor, por sermos Teus filhos. Oh, glória ao Teu nome, participantes da natureza divina, glória ao Teu nome. Meu Deus e meu Pai, abençoa cada um na Tua presença, abençoa o Teu servo, Senhor, que vai trazer a Tua palavra nesta manhã, que ela seja, Senhor, de encorajamento, aleluia, de bênção para cada vida que ouve, glória ao Teu nome. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Os dias são tão difíceis à face da terra, Senhor, que sem Ti, Senhor Deus, aleluia, seria impossível viver neste mundo, meu Senhor. Meu Deus, meu Pai, aleluia, Te damos graças, Senhor, porque Tu és o nosso melhor amigo, és o Senhor da nossa alma, aleluia, és tudo para nós, glória ao Teu nome. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, meu Senhor, e pedimos-Te também, Senhor, para aqueles que nos veem e ouvem através destes canais da televisão, os seus corações sejam alertados, as suas mentes, aleluia, sejam
sejam convictas, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, aleluia. E eles se voltem para Ti e façam pazes contigo. Bendito seja o Teu nome. Paizinho querido, dá-nos um culto de glória, cheio da Tua graça e do Teu poder. Em nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez, chegamos ao seu lar com este ministério, Cristo Nossa Esperança, a esperança da glória. E queremos que este é um bom dia, um dia de bênção para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Neste dia nós vamos ministrar, como temos anunciado no princípio, acerca de uma cidade que Deus preparou para o seu povo. E antes de continuar, nós vamos ver essa cidade e depois voltaremos a ver no fim, se Deus quiser. Antes de ministrar a palavra de Deus, então vamos contemplar esta cidade maravilhosa que Deus tem preparado em nosso Senhor Jesus Cristo, para si e para mim. Alegre-se porque hoje é dia de boas novas. Amém? Esta é a linda cidade que Jesus foi preparar na casa do Pai, a Nova Jerusalém. Ela é um cubo com cerca de 2.200 km², uma cidade de ouro, onde as portas são de pérola. Você desejava ir para lá, para a eternidade com Deus? Prepare-se para ouvir esta mensagem. Esta é uma das portas daquela gloriosa cidade que Cristo foi preparar para os seus seguidores. Vamos ver a parte de dentro. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Você gostaria de uma mansão gloriosa nesta linda cidade? Ouça a gloriosa mensagem que se segue. Então, nós vamos ler a Sagrada Escritura no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, verso 13 ao verso 16, diz a Sagrada Escritura: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus já lhes preparou uma cidade.
Na realidade, este capítulo 11 fala-nos dos heróis da fé, já desde o Velho Testamento, e é maravilhoso ler acerca deles. Mas é muito melhor ler na nossa própria vida se nós estamos também sendo juntos a esta lista dos heróis da fé. Assim, na meditação desta mensagem, ela consta de 4 partes principais, ou seja, primeiro, a analogia do imigrante, segundo, a porta de acesso dessa pátria e o valor do sangue de Cristo, e em terceiro lugar, o impedimento ao acesso a essa pátria, e em quarto lugar, quem poderá ser ali admitido. É uma cidade maravilhosa, não é deste mundo, não é desta terra, é do outro mundo, é da casa do Pai, e ali é maravilhoso saber que não entra nada que contamine. Por isso as pessoas devem estar salvas e santificadas no corpo, na alma e no espírito. Espero que esta mensagem seja de grande bênção para você que ouve em qualquer parte do mundo esta mensagem e seja abençoado por ela e se prepare para a eternidade com Deus. Assim, ao introduzir esta mensagem, vamos dizer que quando ouvimos falar de coisas boas, a nossa atenção prende-se aos assuntos até que possamos compreendê-los e desfrutar da situação, e naturalmente quando essas coisas nos são oferecidas, tanto melhor. Há contudo 2 lados da medalha nestas situações, ou seja, se a coisa é realmente boa e grande, mas desconfiamos, como usa dizer-se, quando a sardinha é grande, o gato também desconfia, e não ligamos importância. Quando é tão grande como aquilo que tem sido descrito até aqui, uma cidade de ouro, com 2.200 km², ou cerca disso, para vivermos eternamente, será que a gente algum dia merecer tal coisa? É aqui que começam os pontos de interrogação acerca de será verdade? É verdade. Diga a Satanás que isto é verdade. Jesus nos comprou esse lugar com o seu próprio sangue no Calvário. Não porque nós tínhamos autoridade de lá entrar por nossos próprios meios, que é impossível. Mas Jesus pagou o preço da nossa entrada lá. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso assunto em questão é, portanto, uma enorme dádiva do nosso Criador e Salvador e Senhor. Pois que pôs à disposição das pessoas que ouvirem esta notícia uma linda cidade de ouro na gloriosa pátria celestial, e muitos têm ouvido acerca desta oferta e aceitaram-na com muita gratidão e começaram a caminhar para lá pela fé, esquecendo-se completamente daquelas coisas que ficaram atrás. Realmente é aquilo que nós devemos fazer. Esquecer das coisas que atrás ficam e olhar para aquelas que estão diante de nós, que Deus nos tem mostrado neste sagrado livro. Também, ao iniciarmos este estudo da Sagrada Escritura, devemos ter em conta a fé dos antigos patriarcas, a quem Deus revelou ou se revelou, e ao ouvirem a palavra de Deus, creram de todo o seu coração. Creram de todo o seu coração. As vidas dos gigantes da fé do passado são de grande inspiração para todos nós que realmente vivemos neste presente tempo, pela fé. As vidas destes heróis da fé ficaram nas Santas Escrituras com um propósito divino, de incentivar as gerações que viessem a seguir os mesmos exemplos, crerem neste sagrado livro e no autor dele, porque vale a pena, louvado seja o nome do Senhor. O facto é que Deus não fala a todos como falou àqueles que escreveram nas Santas Escrituras ou as revelações de Deus, não. Deus fala-nos através deles. Deus, nestes dias, fala-nos através deles e, naturalmente, através de Cristo e dos apóstolos, etc. Os seus escritos são a palavra de Deus. O plano de Deus para o homem em suas gerações não é para que eles vivam eternamente na terra, mas sim no céu, noutra cidade. A terra é apenas um lugar de peregrinação. É uma escola divina para sabermos o que nos espera no fim da jornada terrena. E é este sagrado livro
que nos mostra estas coisas e devemos crer nelas, até porque a vida das pessoas é de curta duração, como diz o Salmo 90 e verso 10, e também esta terra está reservada no fim para o fogo. E Deus fará novos céus e nova terra, conforme diz 2 Pedro 3 e verso 13 e Apocalipse 21 e verso 1. E esta nova cidade de Jerusalém descerá então sobre a terra, renovada então com fogo. Até lá, naturalmente, falta muito tempo, falta Jesus arrebatar a sua igreja, falta a semana da grande tribulação, faltam 1000 anos de paz, e só depois isso poderá acontecer. Apocalipse 21 e verso 2. Por isso devemos imitar os heróis da fé, buscando entrar nessa gloriosa pátria que Deus tem preparada para os caminhantes da fé, aqueles que veem as coisas invisíveis. Louvado seja o nome do Senhor. O facto é que está escrito que Abraão, pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia. Como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Da mesma promessa, façamos isso. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11, verso 9 e verso 10. Ele viveu pela fé, nós devemos viver pela fé, esperando essa cidade cujo artífice é o próprio Deus que construiu para ti e para mim, no final dos nossos dias na terra. Em Hebreus 11, verso 1, afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta é a sua natureza. E estes gigantes do passado ficaram firmes no que Deus lhe prometeu, mas esta cidade tem fundamentos, e fundamentos muito preciosos descritos no Apocalipse 21. E levaria muito tempo a descrever e a revelação da Escritura acerca desta gloriosa cidade neste capítulo 21 do Apocalipse. É por isso que nós devemos ouvir o Apocalipse, que há qualquer coisa de maravilhoso guardada para nós. Depois, o próprio Apocalipse de João começa: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que guarda a palavra de Deus. Você gosta desta bem-aventurança? Então leia o Apocalipse. Não só leia, ouça quem o pode explicar, porque o Apocalipse foi dado para a Igreja do Senhor. Portanto, eles morreram na fé, esperando e buscando esta cidade, esta nova pátria, e quem busca, encontra. Uma coisa temos que ter em conta, é que é impossível que Deus minta. Hebreus 6 e verso 18. É impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. E esta é a sua palavra. Há uma mensagem gloriosa acerca do lugar glorioso que espera todos os caminhantes da fé no fim da sua jornada terrena. Acerca da fé escreveu um teólogo que a fé é o olho e a mão da alma. Prezado ouvinte, os olhos da fé veem o invisível. E como o nosso pai na fé, Abraão, nós andamos por fé e não por vista. Porque aquilo que se vê não é da fé. Aquilo que se não vê é que é da fé. Não atentemos nós para as coisas que se veem, mas para aquelas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Disse São Paulo à Igreja. Meditemos então no primeiro aspecto, ou seja, a analogia do imigrante. Você já foi imigrante? Você é imigrante? Você sabe por aquilo que passa um imigrante? Sabe qual é a intenção do imigrante quando sai da sua terra? Nos últimos séculos da história de muitas nações, e por, digamos, um motivo comum, isto é de melhorar a situação financeira da família, tem havido um grande fluxo de imigrantes que deixam as suas pátrias e saem para outras nações procurando o seu alvo, que é uma vida melhor. Naturalmente, essa foi a razão da pessoa ser imigrante. Entretanto, por vezes, tais pessoas sujeitam-se a muitas provações nesses lugares, e a começar pela barreira linguística, diferentes culturas e costumes dessas nações para onde emigraram. Mas eles têm em vista um alvo, é uma situação financeira, têm em vista um alvo. Assim são os servos de Deus que ouvem a palavra de Deus, eles começam a ter um alvo para alcançar.
Então, a situação financeira é o alvo dessas pessoas. É melhorar para a sua vida, na família, etc. E embora enfrente muitas dificuldades na sua integração, eles vencem pela sua persistência. Eles vencem pela sua persistência. Muitos imigrantes que saem da sua terra e quando voltam lá são ricos. Porque foi a persistência dessas pessoas. Saíram da sua terra com um propósito e agora eles têm de ser alcançados, mesmo enfrentando problemas que não esperavam. Mas venceram pela persistência. E, regra geral, essas famílias são integradas nessa nova cultura e costumes, e crescendo os seus filhos nesse novo ambiente, ficam fazendo parte dessa nação e raramente voltam à pátria antiga porque alcançaram os seus objetivos. Alcançaram os seus objetivos pela persistência. Assim são os caminhantes da fé. Assim são aqueles que recebem Cristo como seu Senhor e Salvador. Eles não param mais até encontrarem essa gloriosa cidade preparada para os caminhantes da fé. Este é apenas um quadro do cristão de Cristo que um dia saiu deste mundo em direção à casa do Pai, à pátria celestial, porque encontra descrita neste sagrado livro. Medite nele, de dia e de noite, para que prudentemente se possa conduzir. Então você fará prosperar o seu caminho. E esses que enveredaram pela direção da casa do Pai, pela pátria celestial, eles não têm desejo nenhum de voltar ao antigo estado do seu antigo país onde vivia. Estou falando em termos espirituais, numa vida de violência, de pecado, de palavras torpes, de vícios, de inimizades, de idolatrias, de impureza, de lascívia, de invejas, de iras, prostituição, babadeiras, glutonarias, etc. Eles não têm mais isso na sua mente, mas sim têm em mente a sua santificação, a sua preparação para entrar na casa do Pai. Não querem voltar mais ao mundo antigo, ao mundo de servir a Satanás. Não, porque Satanás paga mal a quem o serve e no final dá-lhe o inferno. Entretanto, ao começar a jornada de imigração para uma nova pátria, e quando os amigos viram que tinham sido escolhidos, esses amigos ficaram muito invejosos. Nunca se esqueça que quando uma pessoa é comprada da terra, pertence ao céu. Jesus disse, eu não sou do mundo e eles também não são do mundo. E quando as criaturas da terra enveredam por esta peregrinação para a pátria do céu, aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador, os seus amigos tornam-se seus inimigos e invejosos e fazem-lhe a vida cara. E no caminho fazem diversas ciladas para os fazer tornar atrás. Isto por arte e propósitos diabólicos. Então ouvirão a voz do seu guia. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 15 e versos 16. E lá continuam a viagem do peregrino. Eles ganham alento na jornada ao ouvirem a voz do seu Salvador. O cristão tem um alvo definido, é a busca de uma pátria melhor, é a casa do Pai. Ele vai viver ali eternamente com a sua família. E esse lugar é muito melhor, muito, terrivelmente melhor. A cultura ali é nova e a língua não tem barreiras, porque todos falam a mesma língua sem nunca ter aprendido, e os seus costumes são santos. Louvado seja o nome do Senhor, as atitudes são divinas e ali não há nem touradas, nem futebol, nem desportos violentos, etc. Não há nada disso, não há nada que contamine ali. Tudo é santo. Quando nos convertemos a Cristo, começamos essa nova jornada em direção a essa nova pátria e voltamos as costas a este mundo vil. E ainda que estamos no meio dele, como Lote no meio de Sodoma, já nada nos pode atrair deste mundo pela beleza da nova pátria do céu. João 14, 1 e 2, Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou-vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós sejais também. O lugar da eternidade do caminhante da fé é com Jesus.
na eternidade. O contexto sagrado desta mensagem refere-se, portanto, aos heróis da fé. Estes homens e mulheres de Deus ficaram com os seus nomes no cânon divino por terem tomado decisões drásticas na sua vida. Ficaram aqui registadas para incentivo daqueles que viessem nas outras gerações. Este livro é um livro de incentivos. Louvado seja Deus. As suas decisões denotaram confiança inabalável na palavra de Deus, pois que nunca estiveram nessa pátria, mas creram que ela existe e que se alcança somente pela fé quando fecharam os olhos pela última vez na terra, e muitos desses tiveram que enfrentar tortura e morte violenta, por isso ficaram no capítulo dos heróis da fé. As suas decisões denotam confiança inabalável na palavra de Deus, pois que nunca estiveram nessa pátria, mas creram que ela existe, como existe o autor, o construtor, o artífice dessa pátria. E este capítulo 11 aos Hebreus, verso 1, começa com as célebres palavras da essência da fé, quando afirma: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não viram. A fé é um firme fundamento das coisas que se não veem, das coisas que se esperam. Este assunto da busca da nova pátria é de veras importante pelo facto de que estes heróis confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Assim eu faço. Eu já não sou de cá. Eu sou de lá, porque Cristo me comprou com o seu sangue no Calvário. Eu confesso da mesma maneira que sou estrangeiro e peregrino na terra. Ou por outra, confessava, porque eu quero explicar isto melhor. Estrangeiro significa que tais pessoas não são naturais do país onde vivem, mas que pertencem a outra nação. Eu estou falando em termos espirituais, em analogia com os naturais. E peregrino significa que anda em viagem até chegar ao lugar desejado para que empreendeu a viagem e peregrinação. E neste contexto Jesus disse aos seus discípulos que eles já não eram deste mundo. Há pessoas que são de cá, cá. E há pessoas cá, que não são de cá, são de lá. Pertencem ao céu. Eles já não são deste mundo como eu do mundo não sou. E porque o Senhor os tinha escolhido do mundo, por isso o mundo os aborrecia. Porque se fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. João 15, 18 e 19 e João 17, 14 a 16. Os cristãos de hoje, se não são aborrecidos, se não padecem por causa do seu Senhor, devem fazer um exame à sua consciência. Somos nós deste mundo, amamos o mundo, ou somos aborrecidos pelo mundo que nos rodeia? Isto é muito importante para ti e para mim. O Senhor disse: porque não éramos deste mundo, por isso o mundo os aborrece, como me aborreceu a mim. Todo aquele que ministra a palavra de Deus, do caminho estreito e do pequeno rebanho, todos esses que falam do céu e do inferno, são vaiados, são aborrecidos por aqueles que não creem na existência de Deus nem na sua palavra. A história dos personagens do capítulo 11 aos Hebreus começa com Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés e também um pouco do testemunho da vida de cada um. Mas se a vida de cada um deles fosse aqui contada, muitos deles, destes ministros do passado do Senhor, ele daria a cada um grande estudo para ministrar, e não é esta a nossa meditação. Entretanto, existe uma outra lista de heróis neste capítulo de que nos chama a atenção, pois que essa lista de heróis encabeça com uma meretriz, com uma prostituta, entre o verso 31 e o verso 40, que você pode ler. Uma meretriz também ficou
no capítulo dos heróis da fé, medite nisto, que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, seja ele que tipo de pecador for e que tipo de pecado seja. Jesus veio para cravar no Calvário os teus e os meus pecados e salvar o mais vil pecador. A mais vil pecadora tem um lugar no céu e esta prostituta ficou com o seu nome no capítulo dos heróis da fé. E agora, se você já leu, eu creio ser lícito fazer uma pergunta. Será que se tivéssemos de passar pelos testes desta fornalha de fogo que passaram estes irmãos no passado, ou semelhantes, ficaríamos firmes na nossa jornada para a nossa pátria? Olha que alguns deles foram cerrados, foram lançados às feras. Passaram tão mal por causa da sua fé, mas ficaram escritos que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ao longo da história da Igreja, têm sido muitos os que têm pago um alto preço na sua peregrinação. No princípio do cristianismo, andavam fugidos à perseguição da religião judaica em Roma. Eram lançados às feras e comidos vivos. Outros foram queimados nas praças públicas da Europa com a Inquisição Romana, a chamada Santa Inquisição. Em nossos dias, ainda nas terras comunistas e islâmicas, muitos cristãos têm sido presos, torturados e mortos por causa da peregrinação do caminho da nova pátria. E as nações do Oeste, onde existe a chamada democracia, ser-se cristão, digamos, é muito fácil, mas não nas terras citadas, por causa da perseguição dos peregrinos. Entretanto, eu creio que está chegado o tempo em que ser-se seguidor de Cristo terá um grande preço a pagar, como outros têm pago ao longo da sua jornada. Tomar a sua cruz não é assim tão fácil, como nós temos visto no capítulo 11, daqueles que foram lançados às feras, foram queimados, foram torturados, foram cerrados. Não terão capacidade de resistência nestes dias muitos cristãos que não leem estas coisas, que não andam segundo as Sagradas Escrituras. Eles não terão capacidade de resistência. Está a chegar o tempo em que vem uma grande prova na sua jornada para que não possam negar o seu Senhor. A apostasia está a sentir-se para quem conhece as Escrituras. 1 Timóteo 4:1. Muitos apostatarão da fé. Muitos apostatarão da fé. Eles não conseguirão a continuação da sua jornada, da sua peregrinação para a pátria celeste. Porquê? Porque não meditam de dia e de noite nesta palavra. Não é 24 horas por dia, mas é quando têm a oportunidade de ler depois do seu trabalho, etc., tenho a oportunidade de ler nesta Sagrada Escritura acerca destes que ficaram firmes e da razão do porquê. Da razão do porquê. Qual é a razão de eu chegar ao seu lado? É porque eu também sou um caminhante da fé. A minha mulher, a minha família, somos caminhantes da fé. E esperamos alcançar aquela cidade que Jesus Cristo nos foi preparar na casa do Pai. A Igreja de Cristo é uma nação em constante marcha para uma terra distante. São imigrantes que não voltam ao ponto de partida. Do aspecto bíblico, são estrangeiros e peregrinos na terra. São estrangeiros e peregrinos na terra. Eles não têm aqui cidade permanente, mas buscam, buscam a futura. Buscam a nova cidade que tem fundamentos, cujo artífice é o próprio Deus. E isso está feito para si e para mim, e também para aquela prostituta que já lá está há muito tempo. Ela foi salva, louvado seja o nome do Senhor. São caminhantes da fé no dizer de Isaías 40, verso 31. Esses caminhantes renovam no Senhor as suas forças, e não se cansam, caminham e não se fatigam. E agora uma pergunta. Será que todos nós que ouvimos esta mensagem estamos integrados na nação em marcha para essa nova pátria? Oxalá que sim. Mas se você ainda não é um destes caminhantes para a nova pátria, hoje
tenha a oportunidade, quando acabar de ler esta mensagem, entregue a sua vida a Jesus, peça perdão dos seus pecados, aceite Cristo como seu Senhor e Salvador, clame pelo sangue que Ele verteu na cruz do Calvário, e o sangue de Cristo vai purificar todo o seu pecado, e você será um caminhante da fé. E tome a sua cruz e siga a Jesus, porque sem cruz não há céu. Infelizmente há muita gente na terra que, mesmo ouvindo acerca desta grande oferta de Deus, da cidade de ouro puro, para a sua futura morada, não tem o mínimo interesse por esse lugar tão magnificente. Não tem nenhum interesse. É incrível, mas é verdade. Olha, quando fechamos os nossos olhos aqui na terra, nós vamos abri-los noutro lugar. Ou um lugar bom, com gozo eterno no céu, ou um lugar de sofrimento eterno, com Satanás um dia. Ali há pranto e ranger de dentes. Ali não chega a água, como aquele homem da passagem do rico e Lázaro que queria água para refrescar a sua língua. Ali não há nenhuma ajuda. É um sofrimento eterno. E há muita gente, mesmo que ouvindo a palavra de Deus para se tornarem caminhantes da fé, eles rejeitam, não têm interesse por este magnificente lugar preparado por Cristo, preferindo agarrar-se às coisas passageiras e materiais, de tal forma que nada veem ao longe. Lembre-se que nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Contudo, a mensagem de Deus é peremptória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4 e verso 18. Esta é a razão dos heróis da fé confessarem que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Os cristãos de Cristo já não são deste mundo. Os cristãos de Cristo já não são deste mundo. Os cristãos de Cristo já não são deste mundo. Conta-se que numa parte do Brasil, um determinado irmão foi apanhar o autocarro depois do culto para ir para a sua casa. E entretanto vinha um determinado grupo de jovens da folia, etc., para procurarem uma casa de baile naquelas imediações. E perguntaram àquele irmão que estava esperando o transporte para a sua casa, aonde é que era aquela casa de baile? E aquele irmão dizia: quando eu era deste mundo, eu procurava as coisas do mundo, mas agora eu já não sou deste mundo. E aquele grupo de jovens temeram aquelas palavras e disseram: vamos fora daqui, porque está aqui uma alma do outro mundo. Realmente os cristãos não são de cá. Os cristãos são do outro mundo. Foi Jesus Cristo que afirmou estas palavras. São imigrantes em direção a uma pátria celestial, a outra morada para viver eternamente, a uma gloriosa cidade que espera os peregrinos, a um lugar maravilhoso para os estrangeiros que não têm morada permanente na terra. Há um lugar maravilhoso a alcançar. Não, meu querido, nós não temos lugar permanente aqui. O corpo fica cá, naturalmente. Se morrermos antes do arrebatamento, o corpo fica cá, vai para um cemitério. Mas o espírito volta para Deus que o deu. Quando a alma, quando a pessoa parte à eternidade, imediatamente está com Cristo Jesus na eternidade. As ruas lá são de ouro e as portas são de pérola. As ruas são de ouro e as portas são de pérola. É um cubo de ouro com cerca de 2.200 km². Você está com interesse em ir morar lá? Alguém perguntará: quanto é que preciso pagar? Nada. Cristo pagou no Calvário o nosso acesso a esse lugar. É assim tão barato? Realmente é barato. O que custa alguma coisa é a jornada da vida. É tomar a nossa cruz e ficar firme no caminho para a eternidade. Esta gloriosa cidade tem cerca de 2.200 km² e é um cubo de ouro. Esta é a casa do Pai. A Nova Jerusalém, os seus fundamentos são feitos com 12 pedras mais preciosas que existem. É tremendo, louvado seja o nome do Senhor. E esta descrição encontra-se em Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao verso 27.
com o solene aviso de que quem deseja ali entrar e viver para sempre tem que saber que lá não entra nada que contamine. Lá, na casa que Jesus nos foi preparar nessa cidade, não entra nada que contamine. A pessoa, quando parte à eternidade, tem que ir lavada, comprada e resgatada com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto aceita-se pela fé e guarda-se no nosso íntimo. Louvado seja Deus. E nesta altura eu posso perguntar-lhe como está a sua vida. É um peregrino para a casa do Pai, na eternidade, ainda não tem a sua salvação? Ouça até ao fim esta mensagem com interesse. Em outras palavras, todos os peregrinos que ali chegam lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro de Deus, como diz Apocalipse 7,14 e Apocalipse 22 e verso 14. Segundo aspecto da mensagem, a porta de acesso a essa nova cidade. Não existe no mundo nada, além das Santas Escrituras, que nos informem das condições divinas para o homem mortal. A única revelação de Deus para toda a humanidade somente foi dada ao povo judeu, tanto no Velho como no Novo Testamentos. E todos os povos em todas as gerações são convidados a ouvirem e aprenderem de Deus na Bíblia Sagrada e somente nela. Não existem duas verdades, só existe uma verdade. E Jesus Cristo diz: eu sou essa verdade, eu sou esse caminho e eu sou essa vida. João 14, verso 6. Todas as outras religiões são astúcia humana, não vem da parte de Deus. Da parte de Deus vem o seu próprio Filho revelado em carne, dizendo estas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. De maneira, tome atenção nestas palavras. Louvado seja Deus. É também necessário saber que uma grande parte desta revelação de Deus é escrita no condicional. Uma grande parte da Bíblia é escrita no condicional. Deus expõe-nos as suas condições. Não é por nossos méritos ou nossa vontade ou por algo que a gente queira fazer que tenha entrada nessa pátria do céu. Não. É segundo as condições divinas. Por isso, para se entrar em tão glorioso lugar, no fim da nossa jornada teremos que nos sujeitar às condições divinas. Por outro lado também, como Deus nos criou seres de livre-arbítrio, então as nossas decisões vão determinar o nosso destino. Isto é verdade. Ou seja, a gloriosa morada com Deus ou o sofrimento eterno no inferno. Vamos considerar dois pontos principais para entrar na pátria celestial. Primeiro, a porta de entrada. Naturalmente, no nosso aspecto social, secular, natural, físico, as pessoas geralmente têm que passar por diversas portas ao dia. Ou entra ou sai da casa, do escritório, da fábrica, da oficina, etc. Da mesma forma, no fim da nossa jornada, e se realmente quisermos aceitar a oferta de Deus, ela também tem somente uma porta por onde entram os peregrinos, os estrangeiros da terra. Também somente uma porta. E essa porta chama-se Jesus Cristo. Quem quiser entrar nessa cidade tem que entrar pela única porta da salvação, a porta da graça de Deus, que é Jesus. Louvado seja Deus. Realmente Jesus não é nenhuma porta de madeira ou de ferro, mas o que essa porta significa a entrada e acesso. Em João 10, 7 a 9, o Senhor Jesus Cristo afirmou: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. E ponto final. Ele, Jesus, é a porta da eternidade, a porta da salvação. Consideremos o significado de uma porta no aspecto natural. Para que serve uma porta? Entre muitos variados fins para que exista uma porta, é que ela tem um fim restritivo ao acesso de alguém.
um fim restritivo. Realmente, por exemplo, na nossa casa só entra a quem nós permitimos. No assunto em questão das Escrituras, Jesus é a única porta de entrada de acesso à pátria celestial, como temos dito. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Ninguém pode entrar no céu a não ser pelo Filho de Deus. Somente Ele pode consentir a entrada na casa do Pai. E o facto é ainda que também Ele afirmou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai em todo o mundo e em todas as gerações. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto para o mundo ouvir, porque o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Também Romanos 5:1-2 diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada, pela fé, esta graça, na qual estamos firmes. Também em Efésios 2:18 e 21 e 22, diz estas palavras: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E aqui termino o assunto que há bocado estava falando acerca dos peregrinos. Agora que já não somos nem estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quer dizer que nesta peregrinação nós já entramos em comunhão com o Senhor que abre a porta a uma nação que se chama Igreja. Já aqui na terra podemos desfrutar da glória do céu. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Templo santo no Senhor. É aqui que Deus habita. É na sua nação em marcha para a pátria celeste. É aqui que Deus habita, no meio da Igreja, no qual também vós sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Existem 3 tipos de pessoas, conforme mencionamos muitas vezes: gentios, judeus e Igreja. E de ambos os povos, gentios e judeus, Deus fez um novo povo, uma nação em marcha, a sua Igreja, a Igreja dos redimidos, a Igreja dos primogênitos, aqueles que são salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Naturalmente que aqui na terra Jesus é a primeira entrada das pessoas à comunhão com o corpo de Cristo, à comunhão da Igreja do Senhor. Ninguém faz parte do seu corpo se não se sujeitar à cabeça desse corpo. E finalmente, quando partir deste mundo, ou for arrebatado ao céu, entrará na casa do Pai. Este acesso a Deus começa aqui com a pregação da palavra do Senhor. Entra-se pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, em Espírito, e Deus é Espírito. Também a Igreja é como uma cidade, como uma só porta. A Igreja é como uma família. A Igreja é como um grande edifício. A Igreja é como um templo santo no Senhor. Num certo aspecto, no texto inicial foi dito que éramos estrangeiros e peregrinos. Mas isto é para com o resto do mundo. Porque no seio dos cristãos somos um povo bem diferente. Somos o povo mais feliz da terra. Como diz em Efésios 2 e verso 19. Já não somos estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você gostaria de ser um deles? Que povo é este? Quem é este povo? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. E sabe como? Pelos méritos de Cristo no Calvário. Ele pagou o preço da nossa entrada nesse lugar celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pergunta: quem somos nós? Responda a si mesmo, porque eu não sou seu juiz.
responda a si mesmo de acordo com aquilo que estamos falando. Sou eu um santo de Deus? Faço eu parte da família de Deus? Sou eu um cidadão e concidadão com os santos? Em termos naturais, um concidadão é uma pessoa que se relaciona com outras pessoas que são do mesmo país, da mesma pátria. Tomemos muita atenção, que Jesus disse que os seus discípulos já não eram deste mundo e que o mundo os aborrecia. E vou-lhe repetir, é por isso que muitos não querem continuar a marcha, porque são aborrecidos por tomar a sua cruz, por não serem mais deste mundo vil de pecado e de toda a sorte de pragas, de blasfémias, sei lá, de vícios, etc. Não fazem mais parte desse mundo. Por isso é que o mundo os aborrece e eles não têm força suficiente para a jornada. Medite nestas coisas, aceite-as pela fé, aceita Cristo como seu Senhor e Salvador e verá que vale a pena, porque o dia da manhã eu nem sequer sei se lá chego e você também não. Portanto, hoje Deus nos pode pedir a nossa vida. E para onde vamos nós? Vamos para o inferno em sofrimento eterno ou vamos para aquela maravilhosa mansão que Cristo nos foi preparar? Louvado seja o nome do Senhor. Você já pertence ao número dos aborrecidos, dos perseguidos e dos sofredores? Ser-se cristão é tudo isto. Então não quero. Então também não quero esta cidade. Mas vale a pena, porque muitos destes que andam nesta jornada passam por essas coisas, assim como passaram outros heróis da fé. Se isto não acontece consigo, faça uma pausa na sua vida e medite na razão, porque você não é então aborrecido, perseguido e odiado. João 17,14, João 15, verso 20 e Mateus 24, verso 9. Leia estas escrituras e veja se você se enquadra nesse cristianismo. E se o mundo nos não aborrece, podemos estar em graves problemas espirituais. Certo homem disse ao seu pastor que os seus vizinhos o aborreciam agora, mas não antes. E ele lhe disse, isto faz parte da sua cruz. Não há muito tempo que na cidade de Lisboa, alguns anos atrás, eu tive que ouvir as mais diversas pragas obscenas de um sujeito, enquanto um outro grupo se aliava ao seu discurso em blasfémias, porque eu ia no trabalho do Mestre, dando testemunho acerca do sangue inocente derramado do aborto. Eu estava ali com um exemplo de cristão, manifestando a necessidade das pessoas não matarem os seus rebentos no seu ventre. E eu vi toda a corja de Satanás de volta de mim e pouco faltou para me lincharem. Mas pela graça de Deus eu continuei o meu testemunho e ainda hoje estou aqui pregando sobre este assunto. A razão disto é que eu ia em serviço do rei e defendendo o sangue inocente. Mas em Cape Town, na África do Sul, eu e minha esposa fomos recebidos à porta por um português imigrante com uma pistola pronta a disparar. Íamos em serviço do rei, íamos falar de Jesus. Isto faz parte da cruz, da nossa jornada. Se é assim, eu não quero. Mas é uma pessoa qualquer que necessita de ouvir a palavra de Deus daqueles caminhantes da fé. Torne-se um deles. Por outro lado, o mundo deve ver Cristo em nós como o nosso testemunho de novas criaturas com uma linguagem diferente, com traje honesto e deixando o bom cheiro de Jesus. Entretanto, a porta e a entrada no céu, na pátria celestial, está unicamente na base do sacrifício de Jesus e no seu sangue. Ninguém pode entrar ali por outras vias. Em Hebreus 9, 1 a 12, o Espírito de Deus ensina
que enquanto o primeiro tabernáculo se conservava com os serviços do Velho Testamento, o caminho do santuário não estava aberto, mas quando veio Cristo, ele entrou uma vez no santuário, efetuando uma eterna redenção. E em Mateus 9, e em Hebreus 9, verso 24, afirma estas palavras: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós ante a face de Deus. A pátria celestial está agora ao alcance de todas as pessoas que aceitam o sacrifício de Jesus e que somente temos acesso a Deus Pai pelo seu próprio sangue, como diz em Hebreus 9, 19 a 24, que eu quero ler para si. Assim diz a palavra de Deus: porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lá purpúrea e sope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, isto no Velho Testamento, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado, e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E sem derramamento de sangue não há remissão. Todos nós precisamos de estar debaixo da remissão do sangue de Cristo. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Nem também para estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem tampouco para si mesmo se oferecer muitas vezes como o sumo sacerdote cada ano que entra no santuário com sangue alheio. Lemos até ao verso 25. O sangue de Cristo é o sangue da redenção, o sangue pelo qual entramos à presença de Deus Pai. O caminho para Deus foi aberto, no fim desse caminho existe a porta que é Jesus. Segundo ponto, o valor do sangue de Cristo para entrarmos na pátria celestial. O sangue de Cristo tem poder de resgate, de purificação, de remissão, de limpeza e de compra para o pecador se aproximar de Deus. Este é o valor do sangue de Cristo: é resgate, é limpeza, é compra. Louvado seja Deus. Primeiro, o valor de resgate. Resgatar significa remir do cativeiro a troco de algo. E, no nosso caso, Deus resgatou com o seu sangue a humanidade que tinha sido cativa do diabo, porque assim diz em Atos 20 e verso 28, que Deus nos resgatou com o seu próprio sangue. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentares o rebanho de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Cristo revelado em carne, Deus revelado em carne, na pessoa de Cristo, está escrito dele que Deus nos resgatou com o seu próprio sangue. Segundo lugar, o sangue de Cristo. Deus revelado em carne também tem poder purificador. Diz em 1 João 1, verso 7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Toda a pessoa pode se ver livre do seu fardo de pecado pelo sangue da redenção de Cristo. O sangue de Cristo tem poder remidor ou redentor. Efésios 1 e verso 7 afirma em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Quarto lugar, o sangue de Cristo tem poder de limpar ou de lavagem espiritual. Em Apocalipse 1 e verso 5 diz que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quinto lugar, o sangue de Cristo tem poder de compra. Em Apocalipse 5 e verso 9 afirma: porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e nação. O sangue de Cristo compra, louvado seja o nome do Senhor. O sangue de Cristo tem poder de nos aproximar de Deus. Em Efésios 2 e verso 3 afirma: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E estes são os caminhantes da fé, limpos, lavados, comprados pelo sangue de Cristo, que um dia entram do lar da glória do céu.
Estes são os dois pontos principais para dar entrada na pátria celestial. Quando sabemos o valor deste sangue do sacrifício de Jesus, temos agora a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo, à presença de Deus Pai. Hebreus 10 e verso 19. Ousadia, não por nossos méritos, mas pelo sangue de Cristo. Temos direito, somos ousados nesta mensagem, pregamos, ensinamos aquilo que está escrito neste livro sagrado, porque este livro é a palavra de Deus. O sacrifício de Cristo é o acesso e o caminho para a nova pátria, e não há outro. O antigo acesso era bem limitado e frágil. Todos os anos o sumo sacerdote israelita entrava no santuário terrestre com sangue alheio, o sangue dos animais para a expiação. Todos os anos havia a comemoração dos pecados. Na consciência das pessoas estava sempre presente que finalmente o sangue dos animais somente os cobria da ira de Deus, porque nunca podia tirar os pecados. Lembre-se disto, a diferença entre o Velho e o Novo Testamento. Esse sangue derramado pelos cordeiros, pelos animais, nunca podia tirar os pecados. E também esses sacrifícios animais tão pouco agradavam a Deus. Era uma transição. Até a lei que ditava este ritual anual era apenas uma sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. E chegou o tempo de acabar com a sombra e trazer a realidade, como se lê em Hebreus 10, verso 1 ao verso 8. E chegando o tempo, agora revelado em carne na pessoa de Jesus, diz em Hebreus 10, 9 e 10 estas palavras. Então diz: eis aqui venho para fazer a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação ou oferta de sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez só, um único sacrifício, não é renovável, não, louvado seja Deus. Esta oblação foi feita uma vez e não se repete, comemora-se na Santa Ceia com os símbolos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A busca da nova pátria é um assunto que diz respeito a todas as pessoas, porque todas as pessoas devem com antecedência fazer preparativos para o lugar que prefere ir para a eternidade, se a casa do Pai ou se o sofrimento eterno. Para a casa do Pai é necessário uma transformação e tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E se assim não for, está preparado para o eterno sofrimento. E Jesus deixou-nos esta promessa de que ia preparar um lugar nas mansões celestiais, em João 14, 1 ao verso 3. Terceiro aspecto da mensagem: os impedimentos ao acesso à nova pátria. Como existe na vida popular, na vida secular, impedimentos, restrições de várias ordens a determinados lugares, assim existe também impedimentos no acesso a esta linda e gloriosa pátria do céu. Um dos impedimentos é a falta de santidade. Naturalmente, a salvação tem que vir em primeiro lugar. O Senhor fez tudo pelo homem para que o homem pudesse alcançar este maravilhoso lugar na eternidade. Mas também nos ensina que o homem pode impedir o acesso e a admissão a esse lugar, se quiser entrar pelos seus próprios meios. E como já foi afirmado em Apocalipse 21 e verso 27, ali não entra nada que contamine. O pecado impede o acesso a essa pátria. Ali não entra nada que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Faça um ponto de paragem na sua vida. Onde é que você tem o nome escrito? Nos livros da terra ou no livro do céu? No livro da vida do Cordeiro. Somente entram lá quem sabe. E sabe como é que nós sabemos? É porque nós temos deixado o mundo vil do pecado, não servimos mais ao diabo nem ao pecado, mas servimos a Cristo Jesus. Assim nós sabemos que temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Pergunto, somos nós realmente cristãos de Cristo?
porque há muita gente que se diz cristão por este mundo, mas não tomam a sua cruz. Temos todos nós o nome escrito nesse glorioso livro. Ninguém ali poderá entrar em termos humanos, como por exemplo com o rótulo de justiça própria, com o rótulo de integridade, com o rótulo de religioso e com o rótulo de filantropo. E Deus tampouco aceita desculpas de que eu não sabia, porque está escrito que este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as gentes e depois virá o fim da pregação do Evangelho. Mateus 24 e verso 14, o fim da pregação do Evangelho pela sua igreja aqui na terra. O importante é aceitar o que diz o Evangelho e seguir as suas instruções. Fiquemos com o importante aviso de que somente lá entrarão os que lá têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e precisamos de conversão, salvação e santificação para entrar nesse lugar. Porque está escrito em Mateus 12 e verso 14 que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, há coisas que impedem a nossa entrada no céu. E em 1 Tessalonicenses 5, verso 23, afirma que essa santificação deve ser no corpo, na alma e no espírito. Todos devem ser guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginemos se esse lugar tão belo fosse contaminado. Ele deixaria de ser, certamente, o paraíso de Deus, porque teria entrado ali o pecado. Por isso não pode entrar pecado ali. E para termos uma ideia mais exata da pureza dessa pátria, ouçamos o que diz São Paulo quando foi arrebatado. Em 2 Coríntios 12 e verso 4 diz: eu fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis. E ouvi palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Creio que isto pode dar resposta a muita gente pelo mundo inteiro que pensam que muitos têm ido ao céu e falam abertamente do céu como se fala das coisas da terra. Mas o apóstolo São Paulo diz que ao homem não é lícito falar das palavras que ele ouviu no céu. Sabemos nós o que isso significa. Significa pureza real. Ali até a linguagem é muito pura, como pura é a palavra de Deus. A linguagem do céu não é dada aos homens falar, e ponto final. Mas os santos de Deus falaram essa linguagem. Para isso devem ser purificados. O que nos espera a pátria é algo tão maravilhoso que esta mensagem que Paulo viu deve deixar muitos pensativos acerca da vida que levamos aqui na terra como cristãos. O facto é que já em Isaías 6 e verso 5 temos um alerta de Deus quando o seu próprio profeta teve esta expressão: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Naturalmente, o Senhor providenciou a purificação dos lábios deste seu servo. Outro impedimento nos é revelado nas obras da carne em 17 tipos de pecados que podem ser lidos em Gálatas 5, 19 a 21. As injustiças são outro impedimento. Assim disse Jesus em Mateus 5, verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Outro impedimento é a falta de humildade. Jesus disse em Marcos 10, verso 15, estas palavras: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Outro impedimento é a falta do novo nascimento. Não é por irmos a um lugar a ouvir o Evangelho de que podemos ir para a pátria do céu, mas sim porque somos regenerados, somos
salvos, limpos e nascemos de novo pela autoridade da Palavra de Deus, pelo Espírito Santo da promessa e pelo sangue de Cristo. Em João 3, verso 5 ao verso 6, diz estas palavras: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Este é o Evangelho que Deus tem mandado pregar para o mundo inteiro, de que a humanidade precisa ser redimida com o sangue de Cristo, precisa ser justificada, precisa ser perdoada, salva e santificada. E isto dá-nos acesso à pátria celestial. Em João 1, verso 12 ao verso 14, afirma: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Este novo nascimento é de Deus e não dos homens. Também em 1 Pedro 1, verso 23, afirma: sendo gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus e que permanece para sempre. E deixe-me dizer-lhe que Deus é 3 vezes santo e não tem nenhum filho pecador. Não tem. Deus é 3 vezes santo e não tem nenhum filho pecador nem contaminado. Mas os que têm foram regenerados, foram salvos, foram santificados, foram lavados e purificados no sangue do Filho de Deus. E por isso foram escritos os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Diz em 1 Coríntios 6, verso 10 e verso 11, e em Apocalipse 21 e verso 27. E é isso que alguns de vós têm sido, trazendo-vos uma lista de pecados. É isto que vós tendes sido, alguns de vós, mas haveis sido lavados e purificados e santificados pelo sangue do Cordeiro de Deus e pelo Espírito do nosso Deus. Isto é Evangelho. Você deseja aceitá-lo para que por este Evangelho possa entrar no céu? Outro impedimento que nos livra da nova pátria são os prazeres do mundo. São os prazeres do mundo. 1 João 2, 15 a 17 afirma: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Outro impedimento pode ser a própria família. Mateus 10, 37 e 38, Jesus afirmou: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Pastor, para aí! Isso é Evangelho? É. Foi Jesus Cristo que disse isso. Deus deve estar em primeiro lugar, antes da própria família. Portanto, quem põe a família em primeiro lugar antes de Deus, não é digno dele, é um impedimento. Quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. Este é o outro impedimento. Quem não toma a sua cruz não entra no céu. Quarto aspecto da mensagem: quem poderá ser admitido ali na nova pátria? Além daquilo que já temos falado, louvado seja Deus. É muito importante compreender que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, verso 21. Há muita gente dizendo Senhor, Senhor e anda enganado por este mundo. Naturalmente há uma longa lista de pessoas a caminharem diariamente para esta linda, gloriosa pátria do céu e de todas as classes sociais, particularmente os mais humildes. A maior parte dos caminhantes da fé são dos mais humildes que Deus tem escolhido, e se fosse possível juntá-los a todos como um rebanho de ovelhas, seria uma multidão incontável de todas as tribos, línguas e nações, como diz em 1 Coríntios 2, 26 a 28, Apocalipse 5 e verso 9 e Apocalipse 7 e verso 9. Mas vejamos alguns exemplos dos que ali são admitidos. Quem for limpo de coração é admitido ali. Estamos na pátria celestial. Salmo 24, 3 a 6.
Jesus disse também em Mateus 5, verso 8, bem-aventurados os limpos do coração, porque eles verão a Deus. Segundo, quem for justificado e observador da verdade, estará ali. Assim diz Isaías, em 26, Isaías 2 e 3. Abri as portas para que entre nela a nação santa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Terceiro, aqueles que entram ali são exemplos. Terceiro lugar, aqueles que guardam a palavra de Deus estarão lá. Apocalipse 3, verso 8 e 10 afirma: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pôs uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou provação, ou tribulação, que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Quarto, também todos os que passam por tribulações, por amor de Cristo, estarão ali, como dizem Atos 14, 21 e 22. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos irmãos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Pastor, pare, espere, eu não gosto de tribulações. Se não gosta de tribulações, também não gosta de Deus. E não é um caminhante para a eternidade do céu. Quinto lugar, todos os que sinceramente se arrependem estarão ali, como no dia de Pentecostes, em que o Senhor salvou 3.000 almas e juntou às igrejas, à igreja. Atos 2, 38 a 44. Sexto lugar, até em muitas situações especiais haverão pessoas que estarão ali, mesmo sem nunca terem ouvido o Evangelho. Eu creio que isto está despertando interesse em ouvir o resto. São situações muito especiais. Pessoas que nunca ouviram o Evangelho estarão no céu. Então eu quero ser um desses. Tenha cuidado, porque hoje pedirão a sua alma. E finalmente você pode ir para o inferno em vez de ir para o céu. Portanto, muitas pessoas que nunca ouviram o Evangelho ou foram batizadas biblicamente podem estar no céu, mercê da misericórdia de Deus. E eu pergunto, quantos por este mundo nunca ouviram falar de Jesus e morreram na ignorância? Agora parece que está a entender. Quantos por este mundo? Olha, por exemplo, as criancinhas nunca foram batizadas, possivelmente nunca ouviram o Evangelho, estão lá. Deixa vir a mim os meninos, porque deles é o reino dos céus. Mas também para os tais, aqueles que são ignorantes, Deus deixou para nós ensino bíblico. Eu não falo nada de mim, falo ensino bíblico. Assim diz em Atos 17, 30 e 31 estas palavras. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Graças a Deus! Deus não tem em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância. Li um livro de uma senhora que diz que foi ao céu, falou com Jesus tantas e tantas e tantas vezes, que ela diz: o meu pai e a minha mãe estão no inferno, eu vi-os no inferno. Eles nunca ouviram o Evangelho. Aí vê-se que aquilo que ela escreveu não é de Deus. Porque está escrito, assim diz em Atos 17, 30 e 31. Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque quando tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu a certeza a todos, ressuscitando dos mortos. O que aconteceu ao ladrão da cruz, chamado de bom ladrão? O que é que disse este homem a Jesus quando foi crucificado? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42 e 43. E disse Jesus também na sua oração sacerdotal: Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam, para que vejam a glória que a mim me destes. João 17, verso 24. A consciência com que Deus dotou o homem será o tribunal e juiz em muitos casos. Tome nota deste assunto. Por exemplo, em Romanos 2, 14 e 15, afirma a palavra de Deus:
Porque quando os gentios que não têm lei, ouça bem o que diz a palavra de Deus, quando os gentios que não têm lei, estou falando para cristão também, quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo lei, para si mesmos são lei. Louvado seja Deus. Os quais mostram a lei, a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Graças a Deus por este escape para as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. A consciência do homem o acusa ou defende. Eu ouso dizer que este é um Evangelho interior que o homem tem mesmo sem ouvir o Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus nosso Senhor. Uma coisa é rejeitar o Evangelho, é outra nunca ter ouvido ou ter conhecido o Evangelho de Cristo. E estou certo que o mundo em nossos dias, há muitas pessoas que morrem, passam a eternidade, que são sinceras pessoas e que vão passando a eternidade conscientemente daquilo que é bom e daquilo que é mau. E para esses Deus usa de misericórdia. O importante também não é ouvirmos somente as Escrituras, mas sim perseverar no caminho de Deus. Eu não vou ler mais o nosso texto de Hebreus 11, 13 a 16. Mas lembre-se que Deus tem uma pátria celestial preparada para si e que há caminhantes da fé que esquecem-se das coisas que atrás ficam e olham para aquelas que estão em frente de si. E agora pergunto, será que estamos todos preparados para entrar nessa pátria do céu? Eles desejavam uma melhor. Os caminhantes da fé desejavam uma melhor, que era a celestial. Quem compreende que Deus tem para eles um lugar melhor, e eles esperam então esse dia. E, como diz, será o povo mais feliz da terra, como disse. Porque esta terra é um vale de lágrimas. No lugar que Deus nos foi preparar, é um gozo eterno. E finalizando, a razão da ministração da palavra de Deus é para anunciar ao mundo os direitos que as pessoas têm por legado divino no sacrifício de Cristo. E a decisão determina o nosso destino. Possuir ou não possuir esses direitos é culpa nossa. Se aceitamos ou não aceitamos esses direitos. E no anúncio do Evangelho temos de chegar a conclusões sobre os prós e os contras, se realmente vale a pena aceitar a dádiva de Deus ou rejeitá-la. Naturalmente, a decisão é de cada um de nós. Os heróis da fé confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque andavam pela fé para, no fim da jornada, chegarem à pátria do céu. Aquela pátria de ouro. As ruas são de ouro e as portas são de pérola. Em Filipenses 3, verso 20, afirma que a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade está nos céus. Para onde você vai morar quando partir à eternidade? Ela será uma vida eterna, ou com Deus ou com Satanás. O que vai você escolher? A nossa cidade está nos céus. E de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meu querido ouvinte, como os outros também, os cristãos destes dias devem dizer que não tem aqui cidade permanente, mas que busca a futura. Hebreus 13 e verso 14. E em Hebreus 12, verso 22 ao verso 24, afirma que os crentes já chegaram ao Monte Sião, já chegaram à cidade do Deus vivo, chegaram a Jerusalém Celestial, chegaram a uns muitos milhares de anjos, chegaram à Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus. Chegaram a Deus o juízo de todos, chegaram aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e chegaram a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e chegaram ao sangue da expiação, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aonde está você? Para onde caminha você? Aonde tem o seu nome escrito? Qual é o seu futuro? Medite nestas coisas. Este mundo em que vivemos tem muitas seduções que nos oferecem para a perdição e cada vez pior. Rejeitemos as ofertas do diabo e aceitemos as ofertas de Deus. E como diz em Tito 2, verso 12 e verso 13, que renunciando à impiedade
e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Senhor, Jesus Cristo. E como os outros confessamos que já não somos deste mundo, somos peregrinos e forasteiros aqui, pertencemos ao corpo de Cristo. Já aqui na Terra temos uma vida diferente. Nós temos chegado ao fim desta mensagem do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oxalá que você possa aceitar a dádiva de Deus no Calvário, no sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, e seja um daqueles que toma a sua cruz, que se nega a si mesmo e que segue o Senhor. Onde quer que se encontre, em qualquer parte do mundo, ouvir esta mensagem, tome uma decisão. A melhor decisão da sua vida é chegar-se a Jesus, ouvir a palavra de Deus numa igreja local, onde se prega um novo nascimento e aceitar Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E você vai ver que a sua vida vai ser transformada para melhor e vai ser um caminhante da paz em direção à pátria celestial. Ela é de ouro puro. Que o Senhor vos abençoe e outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Esta é a linda cidade de ouro que espera por si. Segundo as contas na Bíblia Sagrada, tem cerca de 2.200 km². É claro que quem é que pode imaginar uma coisa destas com a nossa mente e crer que isto possa existir? Mas segundo o que está escrito na Palavra de Deus, ela existe. É a pátria celestial que espera por todos os caminhantes da fé que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Que Deus vos abençoe. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.